A história da Estrada Imperial de Mangaratiba, a joia da Serra do Piloto, começa por volta de 1727, quando foi aberta uma estrada ligando a então província do Rio de Janeiro à província de São Vicente. Esse caminho ficou denominado como Caminho Novo da Piedade, que mais tarde transformou-se na Estrada Real de Santa Cruz. Essa estrada foi responsável por todo o desenvolvimento do Médio Paraíba e Serra Acima. Antes, todo o desenvolvimento da colônia era feito por mar. Para garantir a segurança e o bom estado dessa estrada, a coroa portuguesa incentivou a ocupação da região, através de doações de sesmarias. Muitas tropas passaram a transitar diariamente por essa estrada, que tornou-se uma veia central da colônia portuguesa. Bem, o desenvolvimento da Serra do Piloto começou com a nova estrada para Minas, a nova estrada do Ouro, que ia de Santa Cruz para... tipo a Rio-São Paulo antiga, né? E ela passou por uma área totalmente desabitada até então, interior. Do Rio de Janeiro não havia construções, não havia moradia. E essa estrada necessitava de uma mão de obra, e alguém que vigiasse, trabalhasse, então foi dado sesmarias no entorno da estrada. Assim a Serra do Piloto, São João Marcos, Resende, Piraí, toda aquela área começou a ser habitada com uma grande doação de sesmarias. O sesmeiro, que ganhava essa porção de terra enorme, medida em léguas, tinha a obrigação de ajudar a construir a estrada e vigiar a estrada, porque tinha a luta com os índios, e o ouro passaria por ali, teria que ser segurança. E aí começou o movimento na estrada e esses sesmeiros começaram a achar interessante construir ranchos para as tropas. Começaram a ter um encontro com as tropas nessas localidades. Foram surgindo localidades que davam descanso para a tropa, naturalmente comida e um boteco, e aí esses lugarejos foram se desenvolvendo. Assim, com o incentivo de ocupação da região, vários ranchos de pouso de tropas surgiram ao longo deste caminho. Em 1737, João Machado Pereira fundava em sua fazenda uma capela, tendo como santo padroeiro São João Marcos. Em volta desta capela, a cidade de São João Marcos começou a florescer. Nesse contexto do desenvolvimento dos lugarejos, rancho de tropas, né, das Sesmarias, veio a família Breves, veio a família de João Machado, que fundou São João Marcos, veio João Cardoso de Mendonça Lemos, que foi o piloto da Serra do Piloto. No final do século XVIII e início do século XIX, a lavoura de café começava a se expandir serra acima, com destaques para as produções das cidades de São João Marcos e Resende. Grandes fazendas de café, movidas pela força da mão de obra escrava, dominavam a paisagem da região e mudavam o cenário econômico e social da colônia. Em meio a grandes e pequenas fazendas de café, de açúcar e de cachaça, havia um grande fluxo de tropeiros e multidões de trabalhadores escravos africanos. Devido ao café, à cachaça e aos escravos, em 1822, o Brasil conquista sua independência da coroa portuguesa, tornando-se o primeiro império das Américas. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Em final do século XVIII, por volta de 1780, o café surgiu no cenário da serra. Subiu a serra, né? E encontrou o solo ideal. Quando chegou em São João Marcos, o café expandiu. É conhecido como o berço da expansão do café, ou quando houve no Brasil a grande plantação de café.
E aí o maior produtor de café foi São João Marcos, tropas e tropas começaram a descer a serra. São João Marcos está um dos maiores produtores na região de São João Marcos, Resende, Barra Mansa, Piraí, por ali. Os maiores produtores de café são os mais ricos do país. Eles tiveram, por volta de 1820, 20 e pouco, São João Marcos estava no destaque da grande produção dos homens de negócio. E interessado na independência do Brasil. Então eles deram muito apoio à independência do Brasil. Eles fizeram movimentos pelo FICO, fizeram movimento pela independência. E quando Dom Pedro saiu a cavalo, passou por São João Marcos, dormiu na fazenda lá do Breves, nesse caminho da independência. 4 pessoas de São João Marcos foram guardas de honra do Grito do Ipiranga, porque foram um dos maiores apoios, foi a região de São João Marcos, a região dos ricos fazendeiros que já estavam no destaque do café. Então São João Marcos foi marcante nesse período. A partir desse período, grandes produtores de café começaram a surgir na região do Médio Paraíba. Entre eles, um homem se destacou como o maior produtor de café da região, o comendador Joaquim José de Souza Breves. No ano de 1860, das 14 milhões de arrobas de café produzidas no país, 200 mil arrobas foram produzidas apenas por Breves, que possuía por volta de 30 fazendas e mais de 6 mil escravos registrados. Ainda no início do século XIX, o comendador Breves fez um porto seguro para o escoamento de sua produção cafeicultora, o Porto do Saco de Mangaratiba, e para lá também levou a produção de vários fazendeiros do Médio Paraíba, tornando o povoado do Saco de Mangaratiba em um grande porto de escoamento de café e de entrada de escravos africanos. E nesse cenário da produção, o Breves vai se destacando como um dos grandes fazendeiros de café. E o maior interesse do Breves era destacar, ajudar nesse escoamento, ter um acesso mais rápido para o escoamento dos seus produtos. E logo depois ele foi transferindo, montou uma estrutura lá no Saco, é a iniciativa dele, né? Teve uma sociedade lá com a dona da terra, mas ele teve essa iniciativa, ele montou foram 29 estabelecimentos do tamanho daquele que ele tem ali, que era o teatro e armazém. E foi tão marcante isso em Mangaratiba, que quando Mangaratiba consegue a conquista da sua autonomia em 1831, o porto já estava funcionando. O primeiro projeto da Câmara de Vereadores foi o projeto da estrada, construir uma boa estrada para São João Marcos, que já vinha sendo discutido. E nesse momento que Mangaratiba ganha autonomia, esse é o primeiro projeto discutido na Câmara. Primeira vez que os vereadores se reúnem em Mangaratiba, Mangaratiba existe, o vereador se reúne, fazer o projeto de Breves acontecer, porque esse era o maior interesse dele. E ele é o administrador, ele vai arrematar a obra e fazer a primeira estrada de rodagem Mangaratiba-São João Marcos. Para a construção dessa estrada, foi convidado o engenheiro Conrado Jacob Niemeyer, o primeiro dos Niemeyer. Essa estrada foi administrada pelo comendador Breves. A riqueza que passava pela nossa região era tamanha que em 1847 o comendador Joaquim José de Souza Breves compra a ilha da Marambaia para dar apoio aos seus negócios envolvendo o tráfico negreiro e transforma o local em uma grande fazenda de engordas de escravos. Foi aí que ele começou a ser perseguido, porque ele só trouxe até em frente ao comércio dele. As autoridades resolveram fazer a lei de proibição de 31, em 36, prenderam barcos de escravos dele, fecharam o caminho do Condinho aqui em cima, para ele não deixar os escravos chegarem lá para fazer famosos leilões. E aí ele comprou a Marambaia.
para fazer a fazenda de engorda de escravos dele. Ou seja, em Mangaratiba estava o QG dele, o quartel-general dele estava aqui. Ilha de engorda de escravos, os navios negreiros, o porto de escoamento, toda uma chácara, ele tinha toda uma estrutura e a estrada como ele queria. Em meados do século XIX, com o crescimento do porto, São João Marcos se transforma no centro das transações comerciais envolvendo o café e os escravos. A cidade passa a ser uma das mais ricas do Império. Em 13 de setembro de 1850, foi celebrado um contrato da província com Bernardino José de Almeida para obras de melhorias da estrada Mangaratiba-São João Marcos. Em 46, vamos ter obras de retificação dos rios, porque os produtos aumentavam e a estrada só era areada, não era calçada. Em alguns lugares até fizeram calçamento, mas precisava de uma estrada melhor. Aí em 1850 foi assinado com a província, com verba da província, o melhoramento dessa estrada. Em 55, um grupo já nervoso, que achava que a estrada estava demorando, dizia que não estava a mesma qualidade, resolveram criar uma associação anônima e construir a primeira estrada privatizada do país, né? Onde a província também participava com subscrições de ações. E aí foram construindo, né? Começaram a construção da estrada, partindo da ideia de que a estrada da viúva não atendia aos pré-requisitos que se tinha para se ter uma estrada de rodagem. Surgiu assim a Companhia da Estrada de Mangaratiba. Entre os anos de 1855 e 1856, estavam em construção duas estradas na mesma direção, posteriormente intituladas de Estrada do Atalho e Estrada Imperial de Mangaratiba. E com grande dispêndio de capitais, começou a construção dos 30 quilômetros que ligavam Mangaratiba a São João Marcos, vencendo, enfim, a Serra Marítima, já chamada de Serra do Piloto. Há inclusive aquela referência, né, à estrada de rodagem de Petrópolis, falando assim, que seja feita uma estrada de rodagem macadamizada tal como está sendo feita em Petrópolis. Só que a nossa estrada foi construída antes. A nossa estrada foi construída entre 55 e 57 e macadamizada. Eles que nos respeitem. Foram 2.000 funcionários para isso. Eles tinham que fazer a melhor estrada, porque tinha que justificar. A da viúva era bonita também, nós sabemos, né? Eles tomaram o leito da estrada, ali depois da Cachoeira dos Escravos, tomaram um bom pedaço da antiga estrada. Então eles tinham que justificar e fizeram uma estrada para ninguém botar defeito, né? Trouxeram o Webb, o engenheiro inglês, né? E aí foi feita uma estrada dentro dos moldes Telford e Macadam, misturando o que tinha de mais moderno na Europa. Mais moderno na Europa. Exatamente isso. Das técnicas mais qualificadas, mais modernas da Europa, o Webb trouxe, né, e construiu a estrada em tal molde, né, em tal modelo. E, inclusive no relatório dele, no relatório que ele entrega para Pedro II, sabe-se lá que se ele leu, mas enfim, mas um relatório entregue, ele afirma isso, né, ele atesta isso, que não há, inclusive não há na Europa assim, nenhuma estrada melhor que essa. Não há na Europa estrada melhor que essa. E que no Brasil também é a única. Em 20 de julho de 1858, Edward B. Webb, engenheiro inglês contratado para a construção da estrada, envia a Dom Pedro II um relatório, contendo detalhes sobre as localidades onde a estrada passará e sobre a tecnologia e o esmero empregado na obra. Dizia ele que o sistema sobre o qual a estrada foi construída é único no país e, se aplicado em outras estradas, trará bons resultados na mobilidade e transporte do Império. Dizia ainda que a estrada foi toda construída com parapeitos em pedra e acabamento em pedra de cantaria,
houve ainda escavações e aberturas para canaletas esculpidas na montanha. A Cachoeira dos Escravos, além de ter o seu leito todo cortado sobre pedra, também foi cortado o próprio leito e reconstruída a cachoeira, com parapeitos e canaletas para conter as águas das fortes chuvas tropicais, uma verdadeira obra de arte e de engenharia. Também as galerias foram ricamente construídas e ornamentadas nesse trecho da estrada. Na primeira subseção da estrada, edificou-se uma grande casa de pedra e cal para servir de depósito para a barreira. Na frente foi construído um bebedouro para a parada de diligências e fiscalização da passagem. Este era o ponto onde se cobrava o pedágio para passar pela estrada. Existem 5 pontes em arco de pedra. A ponte, chamada de Ponte Bela, passa sobre o Ribeirão das Lajes e é a única de tamanho considerável. É feita de granito revestido e ao longo de toda sua extensão, as fundações repousam sobre uma base sólida de rocha. Algumas enormes pedras revestidas foram colocadas nessa obra. Uma delas, medida e reduzida ao peso, excedeu 17 toneladas. Ele fala, inclusive, desse sistema de botar pedras por baixo e os pequenos macadã passando cilindro por cima, compactando. Era tipo quase um asfalto. Não e é uma... Você observa assim, uma questão da tecnologia, de ser algo tão qualificado, tão, não só bonito, né, mas algo tão qualificado, de tão... Me falta até palavras para adjetivá-lo, mas que você observa, são pontes de 160 anos que foram construídos para passar tropas, passam hoje caminhões e carretas, tudo passam ônibus de pedra. Foi tudo feito no encaixe de pedra. Marco único, arquitetura romana. Passa somente uma camada fina de asfalto por cima e elas resistem ainda, né? É um grande receio que a gente tem em relação a essas pontes, de conseguir preservá-las, porque por si só elas já são belíssimas. E as galerias está toda decorada, ainda decorava cada galeria de um jeito. Sim. Né? Galerias, bueiros, canaletas da estrada, perfeito escoamento das águas pluviais. 160 anos e ainda existe tudo isso e ainda funciona. É a parte impressionante. Não caiu um muro de arrimo. Exatamente. Com enormes alturas, não caiu um muro de arrimo. As muretas, que tinham capeamento também em obras de arte, entravam gloriosamente em São João Marcos. Essas muretas retiraram pedras, o tempo, caminhões. Muita gente tirou pedra trabalhada, imagina, né? Em torno de 30 quilômetros de decoração, obras de arte. O vilarejo do Saco de Mangaratiba foi representado pelo engenheiro Webb no auge do seu desenvolvimento, quando era considerado um dos maiores portos do Brasil. O princípio do fim do povoado aconteceu com a inauguração da estrada em 1857. Devido aos custos da construção e às altas taxas da barreira, muitos comboios de tropas passaram a transitar por Itaguaí e Angra para fugir do pedágio. Com isso, houve uma grande queda na arrecadação do Porto do Saco. Este foi o primeiro impacto negativo contra o povoado e sua estrada. O segundo baque aconteceu em 1864, com a chegada da estrada de ferro Dom Pedro II à Barra do Piraí. A estrada de ferro desviou a rota de escoamento do café do Médio Paraíba, que passara a transitar por trem direto para a capital do Império. Isto levou à falência todos os portos do litoral sul fluminense, incluindo o povoado do Saco de Mangaratiba e seu porto. Em 1871, havia somente 1 ou 2 casas comerciais funcionando no Marco Zero da Estrada Imperial. O golpe final veio com a sonhada abolição da escravidão, assinada pela regente do Império Princesa Isabel em 1888. A Lei Áurea desestruturou a economia cafeicultora fluminense, totalmente dependente da mão de obra escrava, e abriu espaço para novos meios econômicos. Décadas mais tarde, em 1942, o ponto final da estrada, a cidade de São João Marcos, chegou ao seu fim e transformou-se também em um parque histórico. A
A Estrada Imperial teve uma vida breve. Iniciava-se em um dos maiores portos do país e terminava em uma das mais ricas cidades do Império. Hoje, ela começa e termina em parques históricos, mudando novamente a economia local, focada no turismo histórico e ambiental.